25 anos, sou formada em Ciências Contábeis. Vou falar um pouco sobre a minha experiência com a língua portuguesa. Antes do ensino médio, eu estudava numa escola particular e focava muito na gramática, em redação. A gente tinha um simulado para fazer todos os anos e eles focavam muito nessa parte. E eu já fiz ensino médio na FAETEC, uma escola técnica, junto com um técnico. E lá eles focavam mais em literatura. A carga horária era mais reduzida, tinha de 2 a 3 horários só. E foi isso? Foi. Assim, não tem muito mais lembrança. Não, era sobre a literatura mais e a gramática. Tinha... Pouca gramática e mais literatura, né? No ensino médio, sim, que Entendi. era junto com o técnico. E hoje em dia, né? Você com 25 anos, você já ainda tem lembranças da gramática, acabou fazendo uma faculdade de outra área, que não entra muito no português. Você ainda tem boas lembranças do que foi aprendido no ensino médio, no ensino fundamental? Tem algumas poucas, até porque a mente da gente não trabalha tanto, né? Mas eu acho que tem um pouco. E a faculdade, ela tem algumas aulas de português também no início, então ajuda a gente a lembrar, a praticar, ensina algumas coisas também. Eles focam também nas provas, a gente fazer algumas redações, em escrever, então a gente acaba tendo que aprender mesmo. Então, numa escola particular, a professora era bem atenciosa, focava bastante. Eu acho que ela dava o que tinha que dar mesmo, ela era uma boa professora. Mas de maneira mais conteudista ou havia? Não, mas eu acho que era porque ela era bastante cobrada também, que acho que a escola particular foca muito em ter que dar aquele conteúdo, né? Mas ela dava, a gente tinha livros, né? Então ela conseguia dar tudo que estava no livro. E a gente conseguia entender bem, tirávamos notas boas nas provas. E depois, no FATEC? No FATEC o professor já era mais tranquilo, não cobrava tanto, não tinha presença, então acabava sendo mais... Não sei nem... Meu nome é Amanda, tenho 13 anos, estou no Colégio Estadual Otaviano de Albuquerque. Estou no 8º ano, ensino fundamental. E como é que é a sua experiência nas aulas de português, de língua portuguesa? Como são suas aulas de português? Lá que é uma escola pública, né? Como é? A professora dá umas folhinhas, tem um caderno separado. Ela dá umas folhas, lê com a gente, fala sobre objeto direto, essas coisas assim. Ah, você tá dando função sintática, Essas coisas. Entra na área da literatura? Não entra, né? Entendi. E antes de lá, você agora tá numa escola pública, antes de lá você lembra como eram as aulas de português? Não lembro muito bem, se era só gramática também? Era. Nunca chegou a ler livros na escola? Já. Já lia? Na anterior. Era escola particular ou também era pública? Não, era particular. Era particular e era diferente a forma como você aprendia português lá e como você aprende agora? Não. Era bem parecido? Entendi. E você gosta das aulas de português? Não. Por quê? Porque, não é o que eu gosto de saber. Entendi. Mas você acha que... O que você não gosta na aula, assim? Além de não ser o que você quer aprender, existe alguma coisa na aula que você acha que podia ser mais interessante, mas não é? Além do conteúdo em si? Acho que a professora poderia, ter mais dinâmica, mas um pouco assim. Entendi. E você tem só aula de português ou tem aula de português, produção textual, literatura? Eu tenho de produção textual. Separado? É a mesma professora? E como ela diferencia as duas matérias? Ela dá, ela dá mais texto no produção textual e menos exercício. E em português é mais um pouquinho de exercício, só que é praticamente quase a mesma coisa. Mas exercício sobre o quê? Assim, nos de português é exercício só sobre gramática ou tem interpretação de texto? Não, tem interpretação de texto. Nas duas matérias, ela divide. E em produção textual não tem gramática ou tem também? Tem também. Também, então ela não divide muito. Mesma coisa, né? Meu nome é Anabel Alves, tenho 70 anos, exerci o magistério por mais de 30 anos. Ao estudar, principalmente a língua portuguesa,
eu tinha muitas dificuldades. É muito complicada a nossa língua, tanto na ortografia como em análise, na morfologia. É muito complicada a nossa língua. E eu vejo assim um desafio desleal entre o ensino e a vida, porque nós aprendemos uma linguagem e, em geral, a nossa linguagem tem muitos erros. E a gente percebe que esses erros vêm desde o berço, vêm do lar. Então é praticamente impossível você falar perfeitamente a nossa língua portuguesa. Embora seja uma língua muito bonita, muito rica, de palavras assim, muitas palavras para dizer uma mesma coisa, e isso traz muita dificuldade para aprender, mas também não é impossível. Eu fiz até o fundamental no Espírito Santo, e aqui em Campos eu fiz 2º grau e o 3º grau. E comecei a trabalhar muito antes de terminar o 2º grau, ou 3º grau, e tive que enfrentar situações muito complicadas, porque às vezes você não tinha o espaço para a sua especialidade. Você teria que dar português. Eu só nunca dei matemática, mas principalmente quando eu fui para o Amazonas, que eu fiquei lá 25 anos, eu tive que dar aula de português e precisava estudar muito. Agora imagine uma geração de alunos vindo assim de uma linguagem muito gutural, que é a língua indígena, com muitos vícios, para você ensinar o português. É complicado, muito complicado. E eu vi assim, quase que um trabalho quase perdido, porque o aluno aprendia, fazia provas, tinha resultados, mas no dia a dia a linguagem dele era outra, ou ainda é outra. Até mesmo nós que estudamos mais, muitas vezes nós tropeçamos na nossa língua. E isso traz muitas dificuldades para o professor, dificuldades para o aluno também, porque ele vê uma realidade, vive uma realidade e enxerga outra realidade. Como resolver? Eu nunca achei a solução. No antigo ginasial, e ela era muito, vamos dizer, muito dura, e ela era professora de português. E um dia ela me pediu para os alunos fazerem uma redação daquilo que mais poderia alcançar os seus desejos. Era final de férias, eu havia passado um tempo na praia e eu falei sobre o verão, as noites de verão, a praia, como era gostoso pular onda, essas coisas todas. E quando ela leu a minha redação, ela olhou para mim e falou assim: como você faz uma redação dessa, você vive no meio dos calangos? Aquilo murchou a minha inspiração. E eu levei como um aprendizado para a vida, de não minimizar as pessoas. E também eu peguei como uma lição de superação, porque eu sou assim, aquilo que é impossível para mim, eu preciso tornar possível. Então eu falei assim, agora é que eu vou fazer redações inspiradoras. E eu aprendi a escrever, tanto que estou terminando de fazer o meu livro agora.